Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Recurso Cast. O nosso objetivo é agregar valor para você. Assim como nos livros, nas revistas, nos treinamentos, nos momentos de network nós aprendemos muito, nosso objetivo é que você também aprenda com histórias reais, desafios reais, superações reais. E hoje nós estamos aqui com um convidado para lá de especial, um cara além de empresário, visionário, é um ser humano inspirador. Aproveite esse ser humano que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Adriano. Eu que agradeço, Israel. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para agregar cada vez mais nesse novo podcast. Que massa, que massa. Hoje é um dia especial, né? O nosso primeiro episódio, com certeza muitos outros virão, mas primeiro é só uma vez. E é uma honra. E para nós também, com certeza, ter você aqui agregando valor para todo aquele que vislumbra um dia estar empreendendo, um dia estar conquistando o seu objetivo. E a gente sabe, né, que empreender não é apenas estar abrindo o seu negócio. A gente pode empreender dentro das empresas também, sim, né? Sim. Então, cada um no seu momento, cada um à sua maneira, que possamos agregar valor para essas pessoas. Mas fale um pouquinho mais, quem que é o Adriano? O Adriano, Israel, o Adriano começou uma história bem lá atrás, né? Eu acho que o Adriano tinha tudo para dar errado, né? Meus pais foram separados quando eu tinha 8 anos, né? Minha mãe é empregada doméstica e pode crer que até hoje ela é uma empregada doméstica. E não é isso que me fez ser, né, uma pessoa ser jogado. Eu sempre tive um objetivo, né? Porque eu falo assim, as pessoas às vezes não têm objetivo na vida e para, né, a vida e fica olhando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo, e eu nunca fui disso, né? Eu sempre trabalhei, sempre corri atrás, né? Hoje sou sócio proprietário do Audi Casa, né? A gente tem 2 unidades. Tá vindo novidades aí, né? Grandes Grandes novidades. A gente tem um banho também, então a gente cresceu bastante, né? Então assim, eu falo para todo mundo, a gente tem que apostar na gente, né? Eu acho que hoje a gente vê muito dentro de empresa, né? A gente precisando de muito recurso humano. Sim. Né? E isso é um trabalho de formiguinha, né? E o Adriano foi crescendo, né? E o Adriano foi crescendo e nunca desistiu. Nunca desisti do meu sonho, que era ter o que eu tenho hoje, né? Principalmente a minha família, né? Então hoje eu tenho 2 filhos, sou casado, vou fazer 18 anos agora dia 28. Uau! Dia 28 de outubro faço 18 anos de casado, né? E eu conquistei isso com a minha luta, né? E nunca pensando que eu não poderia ser o que eu sou hoje. E é interessante, né, que tem muitas pessoas que julgam o resultado que elas estão tendo hoje por conta de onde ela nasceu, por conta de onde ela viveu ao longo da vida. E o ambiente influencia, obviamente, né? São acessos. Sim. Mas determinar seria uma grande falácia, uma grande mentira. Dizer que porque eu nasci num ambiente X, Y, Z, está determinado que minha vida será assim ou assado, né? A minha vida, assim como você também, sou filho de doméstica, meus irmãos e tudo mais, e mesmo diante de cenários de escassez, apesar de nunca ter faltado amor, carinho, incentivo e tudo mais, mas não tínhamos acessos como colegas de escola tinham, mas isso não determinou. Mas é interessante falar sobre isso porque, apesar de não ter determinado, trouxe algumas crenças que eu fui trabalhar, crenças não no sentido religioso, tá, pessoal? Crenças mais sobre aquilo que eu podia, merecia e era capaz, que foi limitando Israel ao longo da vida, até que eu fui trabalhar isso e isso foi desbloqueando. Teve um episódio que eu estava montando um treinamento e uma colega de treinamento falou: Israel, vai buscar um banner pra gente. Já contei isso pra você, Adriano? Não, acho que essa história ainda não. Essa não, né? Mas eu vou contar, vai ser interessante. Porque está linkado diretamente
com o ambiente que o Israel nasceu, assim como você, e a gente foi rompendo barreiras. Uhum. E essa colega pegou e falou, tá aqui a chave do carro. Eu falei, não, eu vou com o meu. Na época eu tinha um Celta e essa colega tinha uma Mercedes. E ela toma e eu não, ela toma e eu não. E daí ela falou, não, você vai com o meu carro. Segurou a minha do Celta e falou, vai. A hora que eu entrei naquela Mercedes e dirigindo até o local para pegar os banners, a minha cabeça foi trazendo reflexões como aquele rapaz que cresceu no meio da favela, casinha de madeira e tudo mais, está dirigindo uma Mercedes. Era minha não, mas eu estava dirigindo aquela Mercedes. Então algumas travas foram se rompendo naquele dia e eu fui tomando consciência até chegar ao local. Foi muito interessante isso. Por isso que hoje eu acredito que não só eu, mas todos nós podemos conquistar mais coisas, né? Podemos superar desafios independente de onde nascemos. O ambiente não determina, influencia sim, mas não determina. Sim, Faz sim. sentido? Faz totalmente sentido, né? O que eu falo muito nas reuniões que eu tenho dentro do Audi Casa é exatamente isso. Esse pessoal, eles precisam ter um objetivo, né? Eu vejo, é lógico, eu não tenho que comparar o meu tempo com o tempo deles, né? Sim. Se eu comparar os meus 18 anos, quando eu fiz 18 eu queria ter um carro. Meu objetivo era ter um carro. Sim. Eu fiquei 1 ano trabalhando e guardando dinheiro para eu comprar um carro, né? Hoje, os objetivos são outros, né? Então, assim, é muito difícil, né? Você conversar muito com esse pessoal, né? Por isso que eu falo, a gente precisa ter muito treinamento, porque eu tô com 51 anos. O pessoal que trabalha comigo é de 25 a 18, né? O pensamento desse pessoal é totalmente diferente do meu, quando eu tinha 18, 25 anos, porque eu que pensava, quero trabalhar, preciso trabalhar. Hoje, né, para você ter uma equipe, você precisa, todos os dias é um trabalho de formiguinha, né? Porque para você colocar que a empresa é legal, que a empresa está fazendo, né? Então eu falo assim, falta um objetivo para eles, né? E hoje eles estão muito, não culpo eles, mas assim, putz, não quero mais ficar, acolhe e fala, não vou mais trabalhar, né? E simplesmente não vai. E voltando às travas, né, que a gente estava falando, cara, tudo bem, não vai trabalhar, né? É um direito da pessoa, né? Eu falo assim, e todas as reuniões também eu falo sobre isso. Eu falo assim, pessoal, ninguém é obrigado a trabalhar no Audi Casa. No Audi Casa eu quero que vocês entrem de uma maneira e saiam melhor, né? Por isso que a gente dá treinamento, por isso que a gente faz reuniões, para isso, né? Para esse pessoal, eles poderem sair com uma cabeça diferente, então ter um objetivo, né? Pode ser o objetivo, eu quero comprar uma mochila, né? Eu quero ir comer em tal restaurante. Tem um porquê, né? Tem um porquê. Exato. Porque, caso contrário, eu vejo não só no Audi Casa, e posso compartilhar que eu conheço de perto, porque já há algum tempo nós estamos trabalhando em conjunto, né, para potencializar ainda mais o resultado coletivo e individual da empresa, que os jovens, eles estão muito ansiosos, eles querem resultados do dia para a noite. Eu entro na empresa hoje, amanhã eu já quero estar tendo resultados, normalmente financeiros. Sim. De uma pessoa que está há 10 anos trabalhando, cultivando, mostrando o resultado. As pessoas estão talvez condicionadas a ganhar dinheiro, não merecer dinheiro, que são coisas completamente diferentes. Exatamente. E isso também é uma coisa muito engraçada, né? Porque assim, meu primeiro emprego, para eu ser promovido, né? Eu levei 1 ano e meio para ser promovido. Então eu saio de office boy para ser caixa no banco. Eu demorei 1 ano e meio. E assim, o que eu preciso para ser caixa? Preciso fazer isso, isso e isso. Perfeito, né? Isso. Então você vai atrás, né? Hoje, os funcionários, eu acho que de todas as empresas, eles entram e já querem ser tipo gerente. Exato. Né? Mas não sabe qual é o processo que eles precisam para chegar até uma gerência. Exato. Né?
É o plano de carreira, só que mudou tanta coisa, né? A empresa fala, olha, para você chegar no cargo YZ, você precisa entregar isso, isso, isso. E daí eu vejo 2 pontos. A pessoa não busca, quer ganhar mais, quer merecer mais, mas não busca esse autodesenvolvimento, não tem essa proatividade, não assume essa responsabilidade. Sim. Esse é um desafio que eu vejo. E também eu vejo daí para o lado da empresa, que às vezes tem um profissional que está entregando muito no cargo atual. Daí a empresa vai lá e promove essa pessoa para o cargo seguinte, só que para o cargo seguinte ela não está preparada ainda. E daí você acaba dando um tiro do pé, Sim. porque você não tem como voltar a pessoa, falar, você estava aqui, você vai voltar para trás. Não tem. Se ela não está entregando um novo cargo, você já promoveu, é rua. É a demissão. É a demissão, é o convite. Então tem esses 2 desafios que eu vejo, tanto é que eu falo para os empresários, você quer promover alguém, você está vislumbrando que uma vaga está surgindo e essa pessoa tem o perfil e ela ainda não está preparada? Invista no desenvolvimento desse profissional, desta profissional. Coisa que eu vejo muito forte na Audi Casa, inclusive. Sim. Um dos valores de vocês é reciclagem contínua. Eu trago, se eu estiver, me corrija por favor, mas eu trago como aprendizagem contínua. Sim. Eu já vi vocês ali oferecendo palestras internas com vocês ali, especialistas internos, dando o conhecimento ali para o pessoal, externo, com Israel, recurso interno, e outras empresas também, já vi com 123 Valendo, 123 Valendo, com outros profissionais da área do comportamento animal, Sim. já vi inúmeros. Ou seja, vocês investem no desenvolvimento. Exatamente. As pessoas estão aproveitando? Então, esse é o... Eu falei, né? É triste ver dessa maneira. Quando uma empresa ela te abre as portas para você fazer um treinamento e as pessoas falam não para o treinamento, né? Então, assim, a gente tem números. Então, o último treinamento que a gente marcou tinha uma pessoa só. A nossa equipe é 18 pessoas. Então, fica muito triste de você ver, né? Sim, com certeza. E o pior de tudo isso, Israel, é assim, quando a empresa chega no momento de falar, é obrigatório. Quando a empresa chega e fala que é obrigatório, dói falar isso. Sim. E os funcionários, eles não entendem que aquilo é um benefício para eles, Sim. é um crescimento para eles. Um benefício de conhecimento e também está sendo remunerado. Exatamente. Porque, pelo que eu entendi, eu posso estar errado, mas além do conhecimento que vocês fornecem ali, contratando o profissional e tudo mais, a pessoa que está ali, ela é remunerada pelas Sim, horas, certo? Sim, exatamente. Além do coffee break que vocês fazem, maravilhoso, etc. Então, assim, é muito triste de ver, né? Então, hoje o Audi Casa, ele fornece muitos treinamentos, né? Ele fornece muitas ferramentas para as pessoas que estão lá crescerem, né? Então, quando a gente começou o Audi Casa, era 9 horas, né? O trabalho. A gente viu que não dava certo. Hoje a gente trabalha 6 horas, né? Então, são 6 horas no período da manhã e 6 horas no período da tarde, né? E a gente tem plantonista também que fica à noite. Só que as pessoas, elas não entendem, né? Mas 6 horas, eu trabalho demais, eu trabalho de menos, né? E não é, né? A gente está fazendo tudo por quê? O Audi Casa, dos valores do Audi Casa é ter o bem-estar, mas ter o bem-estar para a pessoa que está trabalhando também. Com certeza. Não adianta eu falar um bem-estar para um cachorro e não dar bem-estar para os meus funcionários. Eu vi uma coisa que eu já falei para você sobre isso, sobre o marca-página que vocês têm lá, que está escrito assim, pessoal, no marca-página da empresa. Sinta-se em casa. Se eu tiver, sinta-se em casa, né? Sinta-se em casa. Aquilo me chamou tanta atenção, porque é o primeiro passo para a gente ter segurança psicológica no ambiente, né? O pertencimento. Então, quando vocês colocam isso para o cliente de vocês, para os tutores, como vocês chamam,
e fazem isso também para aqueles que vão receber, vão lidar com esses tutores e com os cães, com os pets, faz total diferença. Sinta-se em casa. Sim, né? Porque eu não posso simplesmente falar em bem-estar se eu não der bem-estar também para todo mundo que está lá. Sim, né? Até num evento, né? A gente estava conversando no dia do meu aniversário, inclusive, né? Sobre pertencimento, inclusão e tudo mais, onde você pegou e falou de um churrasco. Ah, tal pessoa não come carne, não come isso. Fica tranquila, pode vir. Chegou lá, tinha, não lembro exatamente os itens, mas cada coisinha pensando. É gostoso de sentir assim, né? As pessoas que estão para fazer o treinamento daqui a alguns dias, tirando sonhos do papel, já falo já, pessoal, fica calmo. Eu liguei e orientei toda a equipe ligar para elas e perguntar, e não só para os participantes, para os fornecedores também. Vocês têm algum tipo de restrição alimentar? Porque nós iremos oferecer um coffee. E caso você não coma carne, por exemplo, a gente pede um pouquinho mais salgados sem carne. Ah, nós temos intolerância à lactose. A gente pensa em alguma opção ali para que essa pessoa sinta pertencente, porque ela é pertencente daquele ambiente. Sim. Sem ela aquilo não existe, não tem sentido. Exatamente. E me veio uma história muito engraçada. Eu fiz aula de empresários, né? Fiz 1 ano e meio numa escola. E aí, batendo um papo, veio isso. Uma mulher, fábrica de chão, um monte de funcionário lá, o cara falou, estava tendo muita confusão, ela falou, poxa, e ele foi buscar, né? A parte do RH foi entender por que estava dando confusão. Aí chegou, conversou com os funcionários lá na fábrica, lá no chão, o que foi? Por que vocês estão assim? Ah, não, porque a gente chega aqui, a gente tem fome e não tem nada, não tem um café, não tem uma água, não sei, né? E aí ele viu que precisava ter alguma coisa para eles se alimentarem ali antes de começar o trabalho. E ele levou isso para a diretoria e a diretora falou, então tá bom. O que ela começou a fazer? Uma mesa de café farta. Só que daí ela via que sobrava muita coisa. Sobrava muita coisa. E aí ela ligou pro rapaz e falou, olha, estou fazendo café da manhã, já é a 4ª vez, está sobrando tudo. Aí ele falou, não é possível. Faz que amanhã eu vou estar aí de manhã. Aí fez aquele café da manhã, putz, ele chegou lá, aí ele olhou, cara, ele falou assim, meu Deus. Respirou fundo e aí voltou com feedback para a diretora. Falou, olha, o que você pôs na mesa, eles nem sabem o que é. Tem queijo brie, queijo não sei das quantas, patê de... Ele falou, gente, não é isso, pão, mortadela, café com leite, é isso. Acabou. Queijinho, é mussarela, fatia. Nossa, mas eles não gostaram. Eu falei, não é o fato de eles não gostar, você está comprando para você e não para eles. Perfeito. Né? Essa fala é perfeita. Então, assim, quando a gente tem uma equipe, a gente tem que entender o que cada um, né, tem, porque por mais que a gente não se envolva com essas pessoas, a gente precisa se envolver, né? E ter conhecimento. Então, assim, ter conhecimento de onde mora, como vive, o que precisa, né? Porque cada indivíduo, como a gente fala, são diferentes, iguais aos cachorros, né? A gente leva isso muito, assim. Então, cada cachorro, um é diferente do outro, né? As pessoas que trabalham dentro do hall de casa, cada uma tem uma forma de lidar. Uma não gosta disso, a outra não gosta disso. A forma de falar, né? Então, assim, às vezes eu tenho que falar diferente com um, porque esse daqui entende desse jeito. Com o outro, eu tenho que ser um pouco mais enérgico para ele entender. Exato. Né? Então, assim, então é isso. Saber um pouco mais sobre o indivíduo que está embaixo, né? Ou dentro da sua casa. Perfeito. Né? Então, isso faz muito sentido hoje para mim. Então, eu olho, a primeira coisa, eu pergunto, né? Falo, e aí? O que vocês querem comer? Ah, vamos fazer assim? Tá bom, vamos. Né? Isso aí eu deixo com a Tati e com as supervisoras para elas poderem organizar. Não? E até mesmo entrando neste gancho, a gente vê os desafios das empresas hoje, por conta da idade, da ansiedade dos jovens e tudo mais, com o turnover também. E também a falta de clareza dos objetivos individuais, dos sonhos.
E a gente saber qual é o sonho da nossa equipe ali, perguntar, Adriano, qual é o seu sonho? Por que isso é importante? Porque de repente a gente pode estar conectando, talvez o sonho de um colaborador lá hoje seja ser advogado, mas enquanto ele não fazer a transição de carreira, ele pode ser um excelente supervisor, um excelente monitor ali. Por quê? Porque encontramos um meio de conectar como ele, estando na aula de casa, pode ajudar ele no processo dele. Na aula de casa a gente trabalha só 6 horas por dia. A gente sabe que o advogado ali, cursando direito, ele precisa estudar muito, então são 2 horas a mais. Olha, a gente consegue conectar coisas que a pessoa começa a enxergar até aquilo que ela faz dentro da empresa, por mais diferente que seja daquilo que ela vislumbra para o amanhã, como algo benéfico para ela, como algo importante para ela. E daí conecta, daí dá fit cultural. Exato. E sonhos, né? Acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Não adianta falar, não, todo mundo tem um sonho. Não todo é? mundo tem. E assim, a cada conquista desses sonhos, você vai ter mais um. Sim. Conquistou o próximo, você vai ter o outro, né? Então eu falo, são coisas que eu falo para todo mundo, nós precisamos viver com isso, né? Então eu falo muito sonho, objetivo, fé, né? Tem vários, né, tipos de você colocar o sonho no papel, né? Que é o que você tá aí promovendo aí. Exato. Logo ele fala também, gente. Então assim, que é isso, é tirar os sonhos do papel mesmo, né? É se você tirar lá da sua caderneta, né? Sim. Então assim, nessa escola que eu fiz, ele fala muito de escrever, né? Importantíssimo. Escrever mesmo, o que você quer. Porque hoje a gente está muito online, Sim. né? Então assim, eu era do tempo offline, né? Eu falo, eu dou risada, que eu vejo coisas que eu vi ali atrás, que eu falo para as pessoas, telex, né? Telégrafo não, telex. Era a fitinha amarela que você batia a máquina e você colocava a fitinha. Tem o projetor de tela também, né? É. Lembro estou com 40, então eu cheguei a pegar isso na escola, colocar aquelas telas e jogar na parede e você começar a copiar aquilo. Exato. Então, hoje eu escrevo bastante coisas, né? Eu escrevo muito. Então, às vezes dá uma luz, eu vou lá, pego meu papelzinho e anoto. Eu também, ó. Isso aqui é o nosso encontro de hoje. Por quê? É um mapa mental aqui para organizar. Tá tudo aqui, mas é só para organizar, ter uma linha de raciocínio dos pontos que a gente vai conversar aqui. Exatamente. Então, assim, eu acho que sonhos a gente tem que ter, né? Eu estava lendo uma reportagem do Washington Oliveto, que ele escreveu lá o que ele queria fazer antes de morrer. Olha isso. Né? Então, eu acho sensacional isso. Né? Você fala assim, pô, cara, precisava. Vamos pensar, né? Vamos pensar assim, como as pessoas pensam hoje. O cara é rico, o cara tem dinheiro pra caramba, o cara pode fazer o que quiser. Cara, mas ele tinha a listinha dele do que ele queria fazer, cara. Perfeito. Né? Então, assim, você fala assim, pô, o cara tem tudo. E como pode ter? Por quê? Porque tem sonhos. Porque eu acredito que o ser humano, ou ele está conquistando e, consequentemente, crescendo, ou ele está morrendo. Sim. Então, quando a gente deixou de acreditar que temos algo para conquistar, para realizar, para fazer, a gente já está morrendo, aos poucos, mas estamos morrendo. Sim. Uma história que me chama a atenção e é conhecido por muitos é a história do Disney. Quando foi inaugurado um dos parques, ele já não estava mais nesse plano. E daí um repórter, se eu não me engano, chegou em um familiar e falou: é pena que o Al não viu isso daqui sendo concretizado, né, sendo realizado. E daí esse familiar falou, pelo contrário, se ele não tivesse visto, isso não estaria aqui hoje. Ele foi a primeira pessoa a ver. Sim. O que é isso? É sonhar. É sonhar, porém não apenas sonhar. É estruturar isso para realizar. Exato. Eu costumo brincar no treinamento que sonhar e não realizar é delirar. Sonhar e não realizar é delirar, independente do tamanho. Meu objetivo é uma promoção dentro da aula de casa. Tudo bem, o que eu preciso fazer? Adriano, me ajuda a entender quais são os próximos passos, quais são as competências, o que eu preciso buscar, fazer, realizar para que eu possa
conquistar essa nova posição. Sim, exato. E outra coisa também que eu vejo muito, Israel, dentro de empresas, né? Isso conversando com uns amigos, é exatamente isso. Vamos pensar assim, a pessoa, vou falar de aula de casa, ele entra como monitor, só que eu já tenho supervisor e coordenador. Só que quando ele entra, ele fala, não tem para onde crescer, né? E eu falo assim, vocês não tem que pensar assim. Vocês têm que falar, não, eu quero aquilo para mim, né? Eu quero chegar onde está essa pessoa. Tá, o que eu preciso fazer para chegar? Perfeito. Né? Por quê? Porque é nesse olhar que a gente começa a crescer. Né? Exato, então, porque você está enxergando de uma forma limitada. Exato. Eu falo para minha esposa o seguinte, eu falo para ela assim, Adriana, eu falo, olha, se desenvolva tanto, que gere uma dor de cabeça boa para as pessoas que você trabalha. Porque a pessoa vai falar, ela está entregando tanto valor, se eu não fizer nada, criar uma vaga, dar uma promoção para ela, eu vou acabar perdendo essa profissional. Sim. E, infelizmente, muitos ainda não pensam assim. Sim. Voltando mais uma vez na proatividade. Muitos acreditam que é de responsabilidade da empresa desenvolver o pessoal, e quando a empresa oferece, muitos não valorizam, como já conversamos sobre. Só que não, hoje nós estamos vivendo num modelo que é híbrido, né? A empresa contribui, traz clareza, mas eu também preciso ter autonomia. Sim. Eu também preciso pegar e falar, epa, eu quero mais, então eu preciso fazer mais. Sim. Agregue valor. É o objetivo desse podcast, inclusive. Agregar valor para as pessoas, porque assim as pessoas vão conhecer o Israel, as soluções que o Israel oferece, as soluções que o Adriano oferece, a Aula de Casa oferece, mas como que isso vai acontecer? Primeiro a gente vai agregar valor. Sim, exatamente isso, porque a gente precisa ter isso. Sim. Né? Eu falo, precisa ter. Se você quer realmente chegar a um nível, seja ele cultural, intelectual, seja ele empresarial, seja ele... quantas pessoas ali dentro do Aula de Casa que eu falo assim, cara, se o cara fosse, ele abriria uma creche e hospedagem de cachorro e tocaria, porque a pessoa é muito boa, mas ela não consegue se enxergar sendo boa o suficiente para poder fazer isso, não é? Então eu falo, as pessoas elas têm muitas crenças, né? Muitas crenças guardadas dentro dela, que isso eu acho que é um bloqueio assim, eu tive várias, né? Eu falo assim, eu comparo a Adriana de 2017 com a Adriana de 2023, é totalmente diferente, os meus bloqueios totalmente foram água abaixo, né? Então as pessoas elas têm muito bloqueio, será que vai dar certo? Mas eu não sei, mas hoje, não sei se vai dar. Não consigo. Eu não sei isso, né? Eu falo assim, eu acho que eu era muito fora da curva no meu tempo. Porque assim, quando saiu o computador, eu nem sabia que era computador. Aí eu arrumei um emprego dentro de uma prefeitura, terceirizada de uma prefeitura. E o cara falou assim, você sabe o que é você sabe mexer? Sei. Eu tinha que dar comando lá para entrar naquela tela verde para você poder fazer... Cara, eu sei, não sabia nada. Mas eu cheguei em casa e falei, cara, e aí, onde eu tenho que buscar isso? Exato. E não tinha YouTube. Hoje, tutorial de tudo, né? Você colocou ali tutorial de como desmontar um computador, você encontra. Você encontra. Então, antigamente você tinha que correr atrás mesmo. Né? Eu lembro, tinha aquela SOS Informática, que dava curso de informática. Eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Onde eu vou? O que eu tenho que buscar? Né? Eu falo assim, mas a gente ia buscar as informações, né? Tanto é que eu entrei nesse emprego, eu falo assim, eu não sabia nada, eu saí de lá, cara, voando, sabia fazer um monte de coisa, planilha, mas por quê? Porque eu me empenhei a aprender, mas não só a aprender, mas assim, olhar dentro da empresa e falar, putz, é lá que eu quero sentar. Perfeito. Né? Quero sentar naquela cadeira, quero estar naquele meio, né? Então assim, hoje, derivado a tudo isso que eu aprendi, hoje eu consigo administrar o Aula de Casa, né? Então eu consigo
ter um pouco mais de folga, né? Que todo mundo fala, você precisa sair da operação, não pode estar dentro da operação. É uma briga eterna minha. Eu empresário. Eu presidiário. Exato. E há 2 anos atrás eu consegui fazer essa migração de sair do ar de casa, mas eu estruturei o ar de casa para eu poder estar fora, né? Então eu coloquei pessoas lá dentro para fazer. Mas foi assim, com muita dor no coração. Por quê? Porque a primeira vez, né, voltando ali o começo do aula de casa, eu fazia monitor, eu levava os cachorros, fazia administração, fazia o financeiro, trocava a lâmpada, batia prego na parede, fazia tudo. Até que um dia eu conheci o superintendente do Sebrae num churrasco, foi não sabia, aleatório. E ele falou, quem são seus clientes? E aí a gente começou a conversar e ele falou, 3 lições de casa. Você vai ter que descobrir quem são os seus clientes, que você vai ficar lá fora olhando os seus clientes. Você vai contratar um motorista e não adianta você falar que não tem dinheiro, porque você vai ver que você vai ter dinheiro para ter um motorista e você vai ter que começar a estruturar o aula de casa. E eu olhei e falei, eu não tenho dinheiro para pagar um motorista. Sim. Não tenho. Onde já se... Ele falou, você vai contratar um motorista. Bom, segunda-feira cheguei lá, contratei um motorista e foi a melhor coisa que eu fiz. E aí foi aonde eu entendi que não precisa o Adriano estar lá. Perfeito. Então assim, contratei um motorista, um auxiliar administrativo, contratei um faz tudo. Então assim, caiu, chama o fulano, né? Aí depois contratei uma coordenadora, supervisora, monitores. Então hoje o aula de casa ele é uma estrutura legal. Perfeito. Né? Porém, nós temos o turnover que é muito grande Sim. dentro do aula de casa. Mas por quê? Primeiro emprego, as pessoas olham e hoje é uma questão que eu falo de não saber fazer conta. Eu ganho mais lá. Quando você vai ver, está trabalhando 9 horas, Sim. Né? E 6 horas, né? Se eu juntar, você ia ganhar mais nas 6 horas. Então assim, eu falo, eles saem muito. Né? Então assim, estou aqui hoje sem compromisso e vou para um outro lugar e se não deu certo lá, vou para outro lugar. Então eles migram muito e é ruim de trabalho. Para o próprio desenvolvimento desse profissional, dessa profissional, né? Porque quanto mais tempo a gente passa numa casa, mais, se a gente se permitir, se a gente buscar, obviamente, mais a gente vai se desenvolvendo, mais a gente vai crescendo, porque a gente vai tendo mais oportunidade. Sim. Porque a autonomia está ligada diretamente a isso, né? A confiança pelo tempo Exato. E pela entrega que a pessoa faz. Se eu estou na sua casa, trabalhando na aula de casa, como estou há algum tempo, conforme o tempo vai passando, Israel já fez isso, já fez aquilo, então ele pode pegar esta demanda também, pode Sim. pegar essa. Por quê? Porque está atrelada diretamente às entregas nossas, né? Sim. Então isso é bem difícil, é um né? desafio. Mas assim, é aquilo, a gente sempre está cuidando da nossa equipe, né? Por mais, vou sair, mas a gente cuida, né? A gente tem um cuidado, né? Para ter uma equipe legal, né? Para dar todos os tipos de ferramenta para essa equipe cada vez evoluir mais, né? Então, a aula de casa está passando por um processo agora de mudanças, né? Então a gente está mudando muita coisa, vai vir muita coisa legal aí do aula de casa, hein? Aguarde, pessoal, muita coisa legal. Muita coisa bacana aí, né? Para quê? Para a gente poder também dar um bem-estar, né? Para os nossos clientes. Sim. E quando eu falo nossos clientes, é muito engraçado. Eu estava conversando com a equipe e fiz essa. Quem são os clientes do aula de casa? Aí eu, não, é a fulano, Beltrano, só os donos de cachorro. Eu falei, não, os clientes da aula de casa são vocês. Também. Olha para o lado. Esse que você olhou para o lado é seu cliente também. Por quê? Porque se ele não fizer o trabalho dele, você vai ficar pé da vida, você vai falar, putz, meu cara não... Né? É um trabalho de equipe que a gente fala, mas cada um entre vocês são clientes. Perfeito. Né? Então não é só o cliente de fora, não tem que tratar bem só o cliente que traz o cachorro para dentro do aula de casa. Eu tenho que tratar bem todos vocês são meus clientes. Perfeito. Né? Porque eles entendem como sendo cliente somente aquele que traz o cachorro, né? Ali. E não,
cliente é o cachorro, o cliente é o cliente mesmo, o dono Sim. do cachorro, e o cliente é o meu monitor, meu supervisor, meu administrativo, meu motorista, né? Que eu tenho que tratar bem essas pessoas também, Sim. né? Porque senão é isso que a gente acontece, o trabalho de equipe começa a desmoronar, né? E é muito fácil acontecer isso, né? Sim. Infelizmente é muito fácil. É assim, do dia para noite, o time tá redondinho, parece cair uma pedra. O mar que tá calmo. Exato, né? Mas isso é aquilo, né? Hoje a gente vê muito o quê, né? Empresas focando no quê? No RH. E no RH não é o RH. Não. Hoje o RH é recursos humanos, eu acho que não. Acho que tem que mudar essa sigla, né? Porque hoje o recurso humano, ele tem que ser bem olhado, né? Então hoje você tem muitas pessoas, como você falou, ansiosa. Por quê? Porque já quer dar um salto maior que a perna, né? E para você conseguir segurar esses profissionais, você precisa ter alguém ali dentro suprindo essas necessidades. Né? E é segurar não no sentido de prendê-la, né? Mas segurar no sentido de mantê-la engajada. Exato. Mantê-la acreditando que ali é um bom lugar para eu estar e eu escolho estar ali. Sim. Né? Exatamente. Né? Hoje eu estava fazendo uma comparação. Eu, Adriano, sozinho. Lá atrás tinha, hoje ainda tem, né? Quina, Sena, loteria. Você pega todo mundo que ganhava loteria naqueles tempos, anos 80, 90, o cara gastava todo o dinheiro em menos de 2, 3 meses, acabava o dinheiro. Acabava. E pirava. Cara, Sim. Né? E antigamente não tinha esse negócio, vai lavar roupa no tanque, né? Isso daí não é nada. Onde você está levando? Sim. Né? E você trazendo para o mundo de hoje, cara, você pega youtuber. Eu fiquei pensando, eu falei, putz, será que tem um percentual para saber esses youtubers que vão lá em cima? Cara, e aí você começa a ler a história do cara, o cara tem uma ansiedade, tá com síndrome de pânico, sabe, não tem uma consciência de cultura para todo aquele dinheiro que ele está recebendo. Um exemplo, teve recentemente no Big Brother, teve uma moça lá, uma jovem, uma menina bonita, Vanessa Lopes, se eu não me engano, que foi lá e entrou num surto, imaginava que todos os participantes eram contratados e ela apertou o botão e tudo mais, por quê? Questões emocionais, questões internas ali, né? E não só... Isso não está exclusivamente para réis mortais que estão hoje sem recursos financeiros, mas tem pessoas com muito recurso que estão sofrendo muito mais. Por isso que eu acredito muito que a felicidade não está linkada ao dinheiro. Obviamente o dinheiro é um recurso importante, é uma ferramenta importante que potencializa muita coisa. Sim. Mas dizer que seremos felizes só se tivermos muito dinheiro, para mim, não é uma verdade. Sim. Acho que ter um grande propósito, saber como executá-lo, tendo clareza, pode trazer muito mais felicidade do que ter dinheiro e viver uma vida vazia. Exato, mas voltando lá ao Washington Oliveto, cara, o cara tinha tudo. Né? O cara tinha tudo, não era, a gente não tá falando um cara que não tem nada, cara, ele tinha sonhos, ele tinha alguma coisa escrita lá, né? Eu não peguei toda a reportagem, mas ele tinha lá as coisas que ele queria fazer, né? Então você fala assim, e aí, como você trabalha esse emocional, né? Exato. E eu falo, esse bate-papo aqui é exatamente isso, aonde está o emocional dentro de uma empresa, né? Quantas empresas hoje apostam no emocional, né? Tem muitas empresas que ainda não tá nem aí. Não tá. E isso me fez lembrar do primeiro trabalho que nós fizemos juntos. Você falou, Israel, quero que você faça um trabalho com o meu time. Falei, tá bom. É individual, é coletivo? Não, com todo o time. Com todo o time. Falei, tá, e qual o objetivo? Ah, eu não sei, eu quero que eles se sintam bem. Porque normalmente a empresa me contrata, o empresário me contrata e tudo mais, ele fala, olha, eu quero trabalhar a comunicação, eu quero aumentar o poder de realização do meu time, eu quero alinhar os valores aqui, criar uma sinergia mais adequada, etc. E você não, você foi totalmente na contramão. Na época eu falei isso para você e você foi exclusivamente pensando no bem-estar, eu quero que eles se sintam bem.
Eu quero que você vá lá, ajude eles a entender a importância deles se cuidarem, a importância dele terem um bom relacionamento com as pessoas e tudo mais. Eu falei, olha que diferente. Sim. Olha que diferença. Mas é pensar no outro. É pensar no outro, é empatia, né? É pensar no outro. Não à toa que uma das competências, não sei se você viu isso, uma das competências mais essenciais hoje para o empresário, para o empreendedor, e obviamente a gente está falando em empreendedora também, é a empatia. Sim. E quando a gente fala em empatia, não é aquela pessoa que quer se colocar no lugar e sofrer junto. É aquela pessoa que olha para o desafio do outro e fala, epa, eu consigo criar uma solução que eu possa ajudar essa pessoa. Sim. Isso é empatia. Sim. Só que as pessoas não enxergam como tal. Sim. Né? Porque é aquilo, né? A gente fala muito. É os 33,33% que vai gostar de você, os 33,33% que tanto faz o Israel estar vivo ou não. Sim. E os 33,33% vai falar, eu odeio Israel. Exato. Né? Então a gente tem que conquistar esses 66,66%, porque os outros 33% vai falar mal. Ah, não, porque o Adriano, ele toma café, mas ele põe açúcar. Ah, o café tem que tomar sem açúcar. Cara, o meu café, posso tomar com açúcar? É o seu café, né? Hoje aconteceu um negócio interessante nessa linha. Hoje uma pessoa se inscreveu no treinamento Tirando Sonhos do Papel e daí eu mando para ela um formulário para entender mais sobre o objetivo dela. E daí tem uma pergunta que é mais ou menos assim, o que levou você a querer participar do treinamento? Ela falou, eu confio no Israel. Ela passou por um processo individual comigo, processo muito legal, e daí ela quer viver um processo coletivo, um processo para trabalhar, impulsionar o negócio dela. Daí ela colocou assim, eu confio no Israel. Eu quase dei um print assim, coloquei no Instagram e tudo mais, porque eu achei aquilo ali muito verdadeiro, porque eu confio no Israel, não sei o que vai acontecer lá dentro, mas se ele falou que vai agregar valor para mim, com base em tudo aquilo que eu já vivi com ele, é porque vai agregar valor para mim. Sim. E eu falo para o meu time, eu falo assim, olha, não minta, um dos nossos principais valores é a transparência, Adriano. E transparência para nós é vivido da seguinte forma, só oferecer soluções que vai agregar valor para o Adriano. Há um tempo atrás você me procurou. Sim. Israel, eu estou procurando um processo de PNL. Você consegue me ajudar? Falei, Adriano, consigo. E eu acredito que dentro do que você trouxe para mim, o que vai agregar valor mesmo é um processo individual. Por quê? Porque a gente vai entender a necessidade que você está buscando e personalizar uma solução para agregar valor e ser assertivo. Sim. Foi ou não foi? Exatamente. Poderia falar, olha, vai dar menos trabalho para o Israel, para recurso interno, vamos fazer um processo coletivo, mas não seria assertivo. Sim. Obviamente, agrega valor, é muito legal, etc. Mas a gente está falando num processo de desenvolvimento individual, onde a gente vai realmente fazer de forma exclusiva, personalizada. Sim. E uma evolução de um ser humano. Exato, de um ser humano, de forma única. E impacta muito, né? Total. E esse processo, eu acho que vale todas as pessoas fazerem. Né? Legal, fico feliz. Não, é sério, porque assim, eu acho que as pessoas hoje elas não têm uma noção do emocional. Elas têm aquilo que a gente falou, crenças, travas, né? A gente sempre volta nisso, não é nada de igreja, não é religião, mas as crenças que as pessoas colocaram na gente. Exato. Né? Pai, mãe, né? O que tá... Né? Então, assim, a gente precisa desbloquear tudo isso, né? Então, são coisas que as pessoas precisam, né? Eu falo assim, todo mundo fala, precisa ter uma terapeuta. Gente, eu acho que uma terapeuta tem que ter ali para te ajudar, né? Se você tem um problema maior, mas cursos para você, né? Quando eu falo para você que desenvolve o seu pessoal, isso é muito legal. Eu acredito nisso também. E principalmente voltado para as empresas.
né? E fugindo um pouco daquilo que nós somos acostumados a buscar, né? Que é lógica, racionalidade, trabalhar exatamente essa parte comportamental, emocional, que é o que faz muita diferença, né? Sim. Uma curiosidade para o pessoal que está nos assistindo é que você trabalhou com uma pessoa que tinha uma mentalidade genial. Sim. Ele era um gênio, Sim. talvez um dos maiores que nós tivemos no nosso país, que foi o Silvio Santos. Sim, sim. E assim, aprendi muito no Grupo Silvio Santos. Né? Eu aprendi muitas coisas ali que você olha assim e fala, por quê? Foi acho que foi a minha segunda empresa maior que eu trabalhei. Né? E você vê que aquele cara, ele não tinha segurança. Né? Ele chegava de carro, no carro dele, ele saía, ele cumprimentava todo mundo. Né? E eu lembro até hoje, quando eu entrei no Baú da Felicidade. Trabalhava no Baú da Felicidade. Primeiro dia de emprego, eu olhei assim, mas tinha uma fila gigantesca, Israel, mas gigantesca, assim, acho que, umas 60, 80 pessoas, assim, numa fila, uma bagunça ali no teatro. Eu falei, gente, eu tomei até um susto no primeiro dia. Daí eu cheguei e perguntei para o segurança, falei, por que essa fila? Não, é que vai ter gravação dos ganhadores da Telecena. Daí eu falei, caramba, e eu achava que não existia ganhador, né? Eu achava que era lorota. E ele trazia todo mundo, colocava nos hotéis ali do centro, cara, colocava esse pessoal tudo e gravava com todos eles, né? E assim, eu fiquei encantado com essa empresa, né? É lógico, tem muitas coisas erradas, tem como se fosse uma empresa normal, mas muita coisa legal, né? E tanto é que tem uma história muito, muito interessante, que ele chegou e eu estava esperando o elevador e ele chegou. E do meu lado estava a tiazinha da limpeza com um saco de lixo. E aí chegou o elevador, ele segurou o elevador para a tiazinha da limpeza entrar. Ela falou, não, eu não vou entrar, seu Silvio, porque eu estou com o saco de lixo. Ele falou, não, a senhora é a mais importante aqui desse prédio. Sem a senhora, imagina, vai estar tudo cheio de lixo. Não, a senhora vai entrar sim. Entrou eu, ela e o Silvio Santos. E eu fiquei encantado, eu olhei assim e falei, caraca, é verdade. Sim. Essa é a pessoa mais importante. Né? Ele é o mais importante? Cara, naquele momento ele se desfez. Ele falou, eu não sou tão importante assim, a senhora é mais importante que eu. Perfeito. Para ter a limpeza de tudo. Né? Então é aquilo de se doar para aquela pessoa. Né? Não usar, não, que eu sou o cara. Não, você não é o cara. Né? Tem pessoas que precisam. Né? Tem, a gente sem saúde não é nada também. Sim. O ano passado, você lembra, você acompanhou de perto, depois de 10 dias que eu fiz uma palestra lá para vocês, estourou o apêndice, quase fui. Sim. Quase fui. Fiquei ali 3 meses praticamente imprestável, sem poder fazer nada, inclusive coisas que eu amo, como trabalhar, porque eu trabalho com aquilo que eu amo, Sim. mas também treinar e fazer tantas coisas. Então, às vezes a gente sobe num pedestal invisível e acha que aquilo nos torna super-heróis mais do que os outros e de repente, puf, uma coisinha interna acaba com tudo isso. Exatamente. E daí você ainda parte desse plano se achando melhor do que o outro, sem cultivando boas memórias, sem cuidando dos seus. Então, Sim. a humildade é essencial. E na sua empresa hoje, a gente falou do Silvio Santos, o que você acredita que você conseguiu extrair desse período que você viveu lá, que você consegue ver no seu dia a dia na aula de casa? Cara, muita coisa de exatamente isso, né? De ver que o cara, ele tinha tudo também, né? Só que era uma pessoa muito humilde, né? Ele sempre foi muito humilde. Né? Você não precisa, é aquilo, você não precisa dar carteirada, né? Então assim, você não precisa chegar e dar carteirada e falar, não, eu sou o dono da aula de casa. Né? Então assim, não preciso disso, né? Isso, né? E assim, voltando uma semana atrás, eu estava conversando com 2 amigas e uma amiga virou e falou assim, cara, por que você não faz assim? Fala que você é do administrativo. Você não precisa falar que você é o dono. Fala assim, eu sou do administrativo, né?
Por quê? Porque é isso, realmente, né? Às vezes as pessoas falam assim, é o Adriano do Audi Casa. Ah, legal, que bacana. O que você faz lá? Aí eu falo, não, eu cuido do administrativo, assim, mas nunca falar, não, eu sou sócio proprietário, sou proprietário do Audi Casa. Não existe essa necessidade. E isso eu aprendi muito trabalhando lá, né? Então, assim, você vê, tipo, diretores, aquela polpa toda, você olhava e falava, quem é esse cara? Né? Eu vivi uma situação semelhante. Eu, passando por várias consultorias de marketing, brand, etc., Israel, você é especialista emocional, especialista comportamental. E daí eu fiquei matutando com isso, Adriano. Eu falei, especialista pro Israel é alguém que já viveu tudo e sabe resolver tudo e tudo mais. Eu falei, não. Para mim, inteligência emocional, inclusive, está atrelado a você estar aberto a viver o novo e aprender a lidar com isso. Sim. E a gente não tem como controlar o que vai acontecer com a gente. O que a gente pode buscar fazer é o quê? Aprender a lidar com as situações que estão acontecendo com a gente. Isso é inteligência emocional. Sim. E daí eu falei, não, eu vou mudar o meu site, vou mudar minhas redes. Daí hoje a minha nomenclatura é facilitador emocional e comportamental. Eu busco facilitar a sua jornada com competências socioemocionais, comportamentais, para que você aprenda a lidar de uma forma mais saudável para você com os desafios que você está enfrentando. Sim. Então eu sou um facilitador, não sou especialista. Porque eu não sei o que vai acontecer com você e também não sei o que vai acontecer comigo amanhã. O mundo está mudando cada vez mais, então tem desafios e muitos deles que nem enfrentamos ainda. Como eu vou dizer que eu sou especialista em enfrentar esse desafio? Sim, né? E você tocou no assunto, é a mesma coisa. O Audi Casa tem lá, né? Bem-estar, né? Então a gente luta bem-estar. Só que também é uma palavra que, se você pensar, às vezes tem pessoas que olham aquilo e falam, não estou bem, né? E tem todo o direito também, né? Então, a gente tenta dar um bem-estar, mas às vezes a pessoa olha e fala assim, isso aqui não é bem-estar para mim. Isso aqui não é assim. Exato. Eu não quero isso. Bem-estar para mim é dormir até às 11 da manhã. Bom, né? Cada um. Então, a gente é sobre o especialista, né? Exato. Você fala assim, não, eu sou especialista. Você fala, mas e isso? Ah, não, isso eu já não entendo. É essa incongruência que me fez meditar até eu encontrar algo mais leve. Porque para mim soava muito incongruência. Eu sou especialista emocional, especialista comportamental. Como assim, Israel? Sim. Tem coisas que você lida na sua vida hoje e você ainda não aprendeu a lidar. Exato. Né? E está atrelado diretamente às nossas emoções. Exatamente. Né? Você fala assim, empreendedor, né? O Adriano é empreendedor, empresário. Eu acho, né? Eu fico olhando assim, eu falo assim, empresário, empreendedor, sócio. Eu falo, gente, eu simplesmente tenho o Audi Casa e cuido do Audi Casa, né? Então eu falo assim, empreender no Brasil é difícil? É, mas não é impossível. Exato. Né? Por quê? Porque todo mundo tem a sua dor. Né? A minha dor, né, pode ser diferente de outros, né? Então, assim, é muito difícil, né, de empreender. É um desafio, né? É um desafio e também uma grande oportunidade de crescimento. Sim. Tem pessoas que optam por ficar dentro da zona de conforto ali, vivendo naquela zoninha. Tem pessoas que começam a buscar chegar numa zona de medo que antecede a zona de crescimento, que é fora dessa zona. Sim. Que é onde a gente está exposto a situações novas. Sim. Eu trabalhava na Toyota e atuava lá como gestor de 4 setores lá. E eu não gostava de uma prática que acontecia na empresa, que era o job rotation. Que era o quê? O Joãozinho trabalha no setor A e ele ia trocar com a Mariazinha do setor B. Eu protegi a minha equipe, meu time com unhas e dentes para que eles não mudassem de setor.
Só que hoje eu enxergo que eu limitava, obviamente, na melhor das intenções, mas limitava o crescimento dessas pessoas, porque elas estariam sendo expostas a outros desafios Sim. e, consequentemente, oportunidades de aprendizado, e limitava a minha capacidade, o meu desenvolvimento como gestor também, porque viria uma pessoa diferente e, consequentemente, eu ia precisar me desenvolver novamente. Então, é algo simples, mas que hoje traz um insight gigantesco. Recentemente, a pessoa, inclusive, vai fazer o treinamento agora, tirando sonhos do papel. Ela falou: Israel, surgiu uma oportunidade assim, assado, para mim em um outro setor. Eu falei: é uma oportunidade, está atrelado, está alinhado os valores? Está alinhado. Então vá. Por quê? Porque ali você terá a oportunidade de aprender coisas que você ainda não sabe. Sim. Você será exposto a desafios que você ainda não enfrentou. Sim. Então é uma oportunidade de crescimento. Sim. E às vezes a gente fica ali condicionado a viver naquela zoninha de conforto e não cresce e reclama do resultado. Sim. Né? Exatamente. É isso. Voltando, é isso que eu falo para a equipe. Eu falo, vocês não vão ficar aqui eternamente dentro do aula de casa. O aula de casa é um passo para vocês poderem ter alguma coisa melhor. Perfeito. Né? Só que vocês precisam ter regras, né? Que todas as empresas têm regras. E tem. Né? Então, assim, são regras e são regras mesmo. Não é? Vai ficar em pé. Né? Eu falo com a Giovana, que é a coordenadora. A gente precisa contratar. E aí eu pego no pé dela que eu falo assim: Gi, se tem uma menina que fica 8 horas com uma bandeira de um prédio acenando, 8 horas em pé com uma bandeira, para ganhar... Eu parei um dia e perguntei: quanto você ganha? R$75 e um lanche. Cara, R$75 ali, ó, com a bandeira. No sol. No sol. E, cara, e se ela parar, o cara vai lá e fala: ô, Fia, vamos. Né? Daí eu brinco com ela e falo: se a gente consegue achar essas meninas para ficar 8 horas fazendo bandeira, por que eu não consigo trabalhar 6 horas né? Dentro do aula de casa? Tudo bonitinho, tudo organizado. Tudo organizado, né? E aí ela dá risada, né? Mas é uma verdade, é uma reflexão importante. Sim. Né? Porque eu falo: poxa, a pessoa tá lá, faz isso, faz aquilo, mas eu não consigo achar um monitor para colocar dentro do aula de casa. Eu sei que você já enfrentou vários desafios. Já faz alguns anos que você está empreendendo, buscando aí firmar a bandeirinha da aula de casa, sempre com muita verdade. Eu tenho a oportunidade de acompanhar, às vezes surge lá para mim deixar um feedback no Google, etc. Esses dias eu deixei da aula de casa com imagens, até porque eu vivo lá dentro. Sim. Por conta daquilo que nós fazemos para contribuir. Sim. E pensando nisso, quando você percebeu que você estava no caminho certo? Que a aula de casa realmente estava alinhada, as coisas estavam acontecendo? Porque você, no começo, operacionalzão, fazendo de tudo, você já compartilhou comigo, não sei se eu posso falar, mas acredito que não há problema, que quando você passou para esse processo, você até sentia a culpa de acordar um pouquinho mais tarde do que você estava acostumado a acordar, sim. Porque outras pessoas estavam fazendo: mas como assim? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar lá. Não necessariamente. Sim. Não necessariamente. Sim. Então esse processo foi bem difícil para mim, exatamente porque crenças. Sim. Né? Então, se eu pegar o meu roteiro de trabalho, então vamos pensar: antes de ter o aula de casa, eu trabalhava em São Paulo, numa agência de publicidade. Eu acordava 4 da manhã para pegar o fretado para ir para São Paulo e pegava o fretado lá às 8 e chegava às 10 em casa. Aí tinha que dar carinho pro filho, pra filha, pra esposa, ou seja, eu ia dormir meia-noite, 1 da manhã e acordava, e era um ciclo. Sim. Então o meu ciclo era esse. Quando eu consegui mudar o aula de casa, estruturar o aula de casa, e eu poder dormir até umas 8h30, 9 horas, eu sentia, falava: gente, como isso? Cara, tá todo mundo trabalhando, porque o aula de casa abre às 7. Sim. Então já se passaram 2 horas, né? Mas eu fui
condicionado a isso. Por quê? Porque eu fui buscar também de que maneira que eu poderia estruturar o aula de casa para eu ter um pouco mais, né? Então, assim, eu e a Tati, a gente tá há 18 anos juntos. E há 18 anos, praticamente, a Tati trabalha com o cachorro. E 18 anos, né? É lógico que não, mas 16 anos, eu e a Tati, a gente não tinha nem Natal, nem Ano Novo. Porque a gente sempre trabalhou com isso. Então, há 2 anos atrás que a gente soube o que era ter um Natal e um Ano Novo, né? Por quê? Porque a gente estava com constância. Só que a primeira vez foi dolorido também. Falei, meu Deus do céu, a gente está deixando tudo lá, ninguém está... Ai, será que vai acontecer? Será que não? Mas isso que é você ter uma equipe... Perfeito. Para poder fazer isso. Sim, né? Desenvolvê-la para, né? Exatamente, que nem a gente está chegando no final do ano. Final do ano lota o aula de casa, né? Então ele vem com muitas coisas. Então eu preciso ter esse pessoal engajado, Sim. né? Porque assim, mas é trabalhar o fim de ano. Tudo bem, vai ter lá que você vai ter sua folga, ou no Ano Novo ou no Natal. Né? A gente também não vai trabalhar os dois juntos. Sim. Então, assim, para mim a dificuldade foi essa. Sim. Né? E a mudança do aula de casa, ela veio na pandemia. Né? Que eu olhei assim, eu falei, cara, eu ajudo pessoas. Sim. Né? Quando eu falo ajudo, porque todo mundo fala, não, tem que ajudar pessoas. Eu falo, gente, eu ajudo muitas pessoas. Né? Então foi naquela hora que deu aquele start, eu falei, realmente, eu estou ajudando pessoas, eu estou ajudando famílias, né, de ficando com cachorro, né? Tanto é que quando foi a pandemia, eu falei, acabou o aula de casa, vai fechar. Por quê? Porque ninguém ia gastar dinheiro sem trabalho, sem fazer nada, no cachorro. Sim. E totalmente foi o contrário, foi onde o aula de casa deslanchou. Mas por quê? Porque a gente foi atrás de recursos, que é o quê? Quem estava lá trabalhando? Médico. Então, vamos dar benefícios para os médicos. Perfeito. Né? A gente foi para São Paulo, numa infectologista, para saber se a coleira, como a gente tinha que limpar o cachorro para não transmitir o vírus. Uau. Né? Então, assim, dentro do aula de casa, não teve ninguém que pegou Covid. De funcionário, de cachorro, de cliente. Né? Então, assim, a nossa conduta foi uma das melhores. Legal. Né? Então, enquanto todo mundo estava fechando, a gente estava expandindo. Sim. Que no primeiro ano, final do primeiro ano da pandemia, eu tive que abrir uma segunda unidade. Né? Que é a que tem hoje. Que é a que tem hoje. Né? Então, assim, foi ali que deu aquele start de falar, cara, eu ajudo pessoas. E as coisas estão acontecendo. E as coisas estão acontecendo. Que legal. Né? E quando eu falo ajudar as pessoas, eu falo assim, gente, a gente precisa entender o nosso cliente. E aí o dono do cachorro. Né? Porque hoje, assim, o cachorro virou membro da família. Não é mais um cachorro que fica lá no quintal para proteger e tudo Não. mais. Mudou totalmente. Mudou totalmente. Hoje o cachorro é um integrante da família, com nome próprio, né? Às vezes você fala assim, RGzinho, né? Chip, tem um monte de coisa, né? E a gente faz o quê? Um benefício para essas pessoas. Né, para essas famílias, né? A gente fala assim, não tem nenhum problema se mimar seu cachorro, dormir com seu cachorro, brincar com seu cachorro, mas entendam, eles também precisam ter uma socialização como a gente. Sim. Né? Eles precisam ter uma socialização, eles precisam ser integrados a algum grupo de cachorros que a gente fala para eles não serem mal educados, né? Então, e tudo é comportamental, né? Tudo é comportamental, né? Se você for pegar lá Freud, você pega lá, tem várias passagens que eles estudam o cachorro para saber a ansiedade, né? Tudo comportamental. Tudo comportamental. Então, como a gente trabalha com comportamento também dos cachorros, a gente também trabalha o comportamento do ser humano dentro da empresa. Vocês até têm isso como missão, né? Sim. Que é criar um ambiente, um bem-estar, eu não lembro exatamente as palavras que vocês utilizam, mas criar um ambiente, cultivar o bem-estar para os cães e para os tutores. Sim. Que é essa relação, né? Exatamente. Que é essa relação. Exato, porque a gente precisa, né? A gente precisa olhar, né? Olhar de uma forma, porque assim, quem é o meu cliente mesmo? É o cachorro. Mas o cachorro tem um tutor. Exato. Né?
E às vezes o emocional do tutor está tão aflorado que o cachorro sente essa ansiedade também. Né? Então, uma discussão que eu tive muito com veterinários comportamentalistas foi sobre isso. Falar assim, vocês acham certo um psiquiatra ou psicólogo indicar um cachorro para uma pessoa? Aí todo mundo, eu acho certo. Ah, não, eu acho. Eu falei, tá tudo bem, mas indicar. Aí essa pessoa, ela sabe que cachorro vai fazer bem para a vida dela? Porque assim, cada cachorro tem um tipo de comportamento. Ah, não, a pessoa foi lá e pegou um border. Meu, o border é ligadão, come as coisas. Meu, só vai prejudicar cada vez mais essa pessoa, né? Então eu falo, antes deles indicarem, eu acho que precisaria ter uma consciência de saber o que, olha, eu te indico um cachorro, mas converse com um comportamentalista para ver qual cachorro encaixa na sua vida. Perfeito. Né? Por quê? Porque é isso. Às vezes vai lá, pega um pitbull. Por que você pega? Ah, porque eu acho bonitinho, eu acho legal. Só que não consegue fazer um passeio com um cachorro desse, não consegue levar os cachorros para um restaurante, para algum lugar. Então fica, né, a pessoa... Você vai cuidar da ansiedade, do bem-estar emocional da pessoa e você não está fazendo isso. Sim, está, né, criando outros estressores. Né? Exatamente. Outros desafios. Né? Então, assim, a gente fala, cada cachorro é de um comportamento e quando a gente vê que esse comportamento está diferente, a gente vai aonde? Na família. Então, a gente vai pesquisar a família. Então, o cachorro chegou, doidão, que a gente fala, correndo, a gente fala, mas ele não tem esse comportamento. Aconteceu alguma coisa. Aí a gente liga, né, para os tutores e fala, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. E aí a gente vai tirando aos poucos. E a gente descobre que tipo, o filho foi morar na França e o filho tinha mais contato com o cachorro do que todo mundo dentro da casa. Né? Aí influencia no cachorro. Total. Né? Então a gente fala, o cachorro ele não pensa, mas o cachorro tem sentimentos. Então sentimentos de tipo... Perdi a pessoa que era a minha referência dentro da minha casa. E aí, onde eu jogo? No emocional lá. Total. Né? Então, eu falo muito... O cachorro tem muito a ver com o ser humano. Né? Nessa parte emocional. Sim. Então, ele traz muito de dentro da família, ali, a convivência dele, ele traz muito. Então, a gente sabe quando uma família grita muito, porque o cachorro ele já fica assim, estressado, quando fala um pouco mais alto, né? Então a gente consegue identificar um monte de coisas ali que a gente vai começar a pesquisar dentro da família, né? E a gente fala, seria uma boa a gente ter um psicólogo junto com a gente nas entrevistas com as pessoas que vão lá, né? Para entender. Então eu já vi gente chorando, já vi gente apontando o dedo. Então eu falo, você viu? Falei para você. Lavando roupa suja. Exatamente, né? Então eu acho que a parte emocional, eu falo assim, é em todo o âmbito. Todo. Total, exato. Dentro da empresa, fora da empresa, com o cliente, né? Tudo. Com tudo. E eu vejo o trabalho sério que vocês fazem. Às vezes eu e a Tati começamos a trocar umas figurinhas ali, falando sobre a questão emocional, comportamental, eu falando dos seres humanos e ela falando dos cachorros. E é muito legal a semelhança que isso existe e o cuidado que vocês têm. Eu fico cada vez mais encantado. Esses dias estava muito quente e daí eu estava saindo e falei, mas esse frio, esse calor, como que vocês estão fazendo? Não, os cachorros estão lá cheio de ventiladores, estão com frutas congeladas, estão com gelo, estão brincando. Eu falei, então estão melhores que a gente. Nós estamos fritando aqui nesse calor e o cuidado que vocês têm é muito bonito. E de verdade mesmo, já falei isso no offline e repito aqui. É um prazer estar com vocês, é um prazer de verdade somar forças, agregar valor. Para que vocês possam chegar cada vez mais longe, cada vez mais lares e assim contribuir, como vocês mesmo trazem na sua fala, cuidando de pessoas. Sim. Através de um trabalho bem diferenciado. Exatamente. E pensando nesse atendendo pessoas, alcançar novos lugares e tudo mais, onde vocês se verem? Onde vocês se veem daqui 5 anos? Israel, daqui 5 anos. 5 anos. Assim, eu falo, eu vou estar tocando um outro tipo de produto. Eu acho que eu quero apostar um pouco mais no Adriano, né?
no meu conhecimento e passar esse conhecimento para frente, né? O Hall de Casa vai existir. Sim. Né? O Hall de Casa, eu acho assim, é a menina dos nossos olhos. Né? A gente gosta muito do trabalho que a gente desempenha hoje dentro de Sorocaba. Né? A gente tem aí como referência hoje dentro do Hall de Casa, de creche, hospedagem, né? Da forma que nós trabalhamos. Né? Mas assim, eu vejo o Adriano um pouco mais fora de tudo isso. Né? Querendo apostar em outras coisas, em outros tipos de... as pessoas, vai ser... Não quero ser mentor, eu quero ajudar. Né? Eu não quero receber para... Né? Tem muita discussão ainda dentro da minha cabeça sobre isso. Não, você tem que cobrar porque você foi lá. Né? Vamos pensar, qualquer creche que abre hoje dentro do Hall de Casa, eu ligo e falo assim, eu posso ir aí te conhecer? Tem gente que desliga o telefone, tem gente que fala, não, vem. E quando eu vou, é uma felicidade. Porque assim, eu entro assim dentro de uma creche, eu falo assim, muda aquilo, faz assim, olha, a partir de agora faz assim, me manda a sua tabela, deixa eu ver o que você está cobrando, porque às vezes as pessoas abrem no intuito de ser legal, mas ela esquece que aquilo é um ganha-pão. Sim, exatamente. Né? E esquece que aquilo ali tem que pagar o dia a dia dela, tem que pagar um aluguel, tem que pagar... Então, às vezes a precificação que as pessoas fazem, eu falo assim, gente, você está doida, você tem que colocar 100 cachorros aqui para pagar a sua operação. Sim. Né? Você consegue colocar 100 cachorros, putz, Adriano, aqui é no máximo 30. Eu falei, então... Tem que mudar. Tem que mudar, né? Então é isso, eu gostaria muito assim, eu me vejo muito fora mesmo do Hall de Casa, o Hall de Casa sendo trabalhado entre os funcionários que vão ficar, né? E a Tati, que a Tati ela não vai largar, porque ela ama o Hall de Casa. Sim. Mas eu vejo dessa maneira. Legal. Né? Então eu vejo assim, o Hall de Casa ele vai dar um passo agora no próximo ano, um passo muito legal. Sim. Que vai ser uma mudança muito bacana. Vai ser muito especial. Estou sabendo de algumas informações aí e estou entusiasmado. Exato. Então assim, e é isso. Então assim, o Hall de Casa daqui vai continuar. Legal. Porque o Hall de Casa eu acho que ele não vai acabar assim, do dia para a noite, né? Como eu falo assim, tem empresas que são construídas para durar cada vez mais. Sim. E o Hall de Casa ele está nessas empresas de uma grande durabilidade. Eu acredito também, até porque o nível de consciência do ser humano voltado para o cuidado dos pets, independente se é cachorro, gato, etc., tem aumentado cada vez mais. Assim como o autocuidado, academia, alimentação, então estamos tendo mais consciência da importância de cuidar daqueles que não podem se cuidar sozinhos. Obviamente, alguns seres humanos estão excluindo algumas coisas que foram aprendidas, desenvolvidas por outras gerações. Sim. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Mas eu fico feliz de verdade em ter você aqui comigo. Estamos partindo para o final já. Foi o nosso primeiro episódio do Recurso Cast. E eu acredito que nós conseguimos, nesse bate-papo, pelo menos para mim, leve, agregar valor para as pessoas, provocá-las também um pouquinho, né? Sim. E ter você aqui comigo foi muito especial, de verdade mesmo. Eu que agradeço o convite, foi muito... Para mim, tem um significado muito grande estar aqui hoje, né? Eu acho que a gente aí tem uma amizade muito legal, muito boa, né? Você trabalha, você faz muitas coisas legais, né? A gente passou aí por várias coisas juntos. Sim. Né? E foi assim, foi um prazer, né? Que o seu bom. Convite foi na hora, falei, você pode? Posso. Que legal. Né? Porque assim, a gente agrega, né, valores também para outras pessoas. Com né? certeza, essa às é a ideia. Às vezes uma frase que a gente falou, às vezes uma história que a gente contou, ajuda muito as pessoas. É né? o que eu acredito. Então eu agradeço muito, né? E aí, vocês olhem lá na descrição desse vídeo, vai ter lá os arrobas do Hall de Casa, tá? E vai ter a descrição tudo, nosso site, tudo bonitinho. Então, acompanhe aí esse novo, como é que é? Recurso Cast. Recurso Cast. Isso. E, obviamente, reforço aqui a importância de acompanhar na descrição, vai estar todos os canais ali da Hall de Casa, do Adriano, acompanhe que grandes coisas estão por vir, de verdade mesmo, eu estou sabendo já,
mas eu quero que vocês acompanhem em primeira mão tudo aquilo que eles vão compartilhar. E você gostaria de deixar um recado final para as pessoas que estão nos acompanhando, um insight, uma mensagem, uma provocação? Fique à vontade. Pessoal, é o seguinte, agora é um papo que eu sempre falo. Tire seus sonhos do papel, né? A gente tem o Israel aqui, né? Ele tem um projeto muito legal. 6 funcionários meus já fizeram isso, né? Tirando os sonhos do papel. Vocês podem achar que não, mas eles mudam da água para o vinho. E isso vale muito a pena. Então fica aqui a minha dica para vocês. Procurem o Israel, né? Tire os seus sonhos do papel. Porque sonhar é muito bom, mas tirar do papel, gente, vocês não sabem, é muito melhor. Muito obrigado, Israel. Obrigado, meu querido, obrigado mesmo. Compartilho já que o Adriano citou, nós teremos uma turma em breve, tá para acontecer, a próxima turma do treinamento, tirando os sonhos do papel. Eu acredito de verdade que sonhos foram feitos para serem realizados e celebrados. Então, venha aprender ferramentas novas, estratégias novas, se conhecer mais para que você possa realizar mais. Você merece isso e as pessoas que você ama também merecem. Então venha com a gente que vai ser muito especial. E eu tenho mais uma pergunta para você. Antônio Apujanra, quando ele terminava as entrevistas dele, ele perguntava, um exemplo, Adriano, o que é a vida? Só que eu vou fazer um pouco diferente. Obviamente eu estou citando a minha inspiração, mas eu vou perguntar para o Adriano. Adriano, o que é empreender? Cara, empreender, eu vou usar até um jargão, é tirar um sonho do papel. Adriano, o que é empreender? É tirar um sonho do papel. Adriano, o que é empreender? É tirar um sonho do papel. Muito obrigado.